Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui nesta tribuna e confesso do fundo de minha alma que me emocionei muito com o abraço caloroso que recebi da nossa querida Lívia. São experiências que talvez alguns de nós a consiga perceber. Não é uma experiência intelectual, é uma experiência emocional. E, sentado nesta cadeira, imaginei como poderia iniciar esta fala. Confesso que, na minha vinda para cá, a modifiquei algumas vezes, não tendo exatamente a ideia de como iria conduzir a nossa conversa. Mas aí, sentado aqui, Lívia estava por chegar, olhei para esta bandeira. Essa bandeira que representa a pátria que nos abraça. E imaginei aqueles dias que vão longe, mas que ainda estão muito perto, quando aquelas caravelas aportaram na terra abençoada que se chama Estados Unidos da América. E alguns daqueles peregrinos, buscando uma terra diferente, pois vieram com uma proposta de estabelecer uma vida nova, num mundo novo, numa situação nova, mas com propósitos extremamente nobres. E aí pensei, qual é o terreno que preparo o meu coração? Porque falamos agora de sementes de vida eterna e não poderemos desassociar da parábola do semeador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, esta parábola está ali inscrita, no versículo 1 ao 23, mas a limitei até o versículo 9, para que nós pudéssemos, talvez, nesta análise muito pessoal, nesta experiência que talvez iremos participar em conjunto, porque não é só aquele que está aqui que fala para vocês que estão aí. Somos todos nós que fazemos parte de uma proposta de aragem, de adubagem, de preparação de um solo, porque as sementes, na verdade, nunca nos faltaram. Desde os primórdios da humanidade, o Mestre Jesus nos envia diversos missionários adequados aos conceitos apropriados daqueles contextos sociológicos, capazes de perceber as mensagens que estavam ali esculpidas e bem colocadas no amai-vos uns aos outros e a celebração do Pai Maior. Não foi diferente. Talvez por isso que na lei que está ali, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade, como sendo uma só lei, talvez traga-nos a revelação de Moisés, o Cristo e o Evangelho e o Espiritismo, a lei de justiça, Moisés, de amor, o Cristo e caridade. Me veio isso na cabeça agora. Pode ser que isso não faça muito sentido, mas estamos falando de uma mesma lei. A lei que nos congrega a estarmos aqui, nesta semana de Thanksgiving, de darmos as graças porque nascemos. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, qual o propósito da encarnação? Vejamos que ele não fala reencarnação, ele fala da encarnação. Deus a impõe como um pai que conhece seus filhos para que um dia se aperfeiçoem, para que possam alcançar a perfeição. Cada tradução vai ter assim suas variações. Então nós vamos perceber que sempre nos foram fornecidas as sementes, estas sementes de vida eterna, as sementes que nos trazem as mensagens das boas notícias, as sementes que irão, sem dúvida, modificar as nossas vidas. Eu vou desafiar vocês aqui, como já me desafiei também. Quem veio para os Estados Unidos da América
com o objetivo de estabelecer um centro espírita, de divulgar o Evangelho, segundo as letras do nosso Senhor Jesus Cristo e as questões do Espiritismo, levante a mão. Ninguém vai levantar a mão. Todos nós viemos para cá com outros objetivos, com objetivos de ganhar dinheiro, objetivos materiais, de ter uma vida melhor, sem dúvida, algo muito justo, muito nobre. Mas nosso Senhor Jesus Cristo tem meios que desafiam nossa capacidade de percepção das coisas mais mínimas que estão ali esculpidas num plano absolutamente espetacular. O plano de aprendermos de que a vida, como nós a encaramos, muitos de nós, e não estou generalizando, nos momentos atuais, a vida material, ela é um meio, não é um fim. O nosso fim, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, é a vida eterna. Somos espíritos imortais e teremos esta vida um dia plena, saborosa, cheia de luz, cheia de beleza. E nesta semana tão especial, de dia de graças, saibamos agradecer, mesmo com as dificuldades que, sem dúvida, batem à nossa porta. E aí a gente vai perceber que existe uma proposta maior. Esta parábola, ela é desafiadora, porque nós vamos aqui separá-la, vamos ler a parábola, ela inteira, integral, e depois vamos separá-la, quebrá-la em algumas partes. Mas a parábola do semeador, ela nos diz que o semeador saiu a semear. Ele não parou de semear. Vamos imaginar esse semeador como um mestre querido, desde os primórdios, como está ali no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, desde o princípio. Rezam as tradições do mundo espiritual, que no concurso de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus faz parte. Então, este espírito crístico, que se chama Yeshua, esse filho de Maria, Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom, o filho, o príncipe da paz, filho de Maria, o príncipe da paz, é aquele que nos organiza esta escola chamada Terra, preparando o solo dos corações para que nós saibamos receber estas sementes. Mas aí eu fico pensando, como está o solo do meu coração? E cada um de vocês pode fazer essa pergunta para si mesmo. Porque a parábola do semeador nos traz que as primeiras sementes caíram ao largo do caminho. E aí para que a gente possa ler a parábola toda, e aí quebrarmos aos pouquinhos, vamos ler-a em conjunto. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, ficando toda a gente de pé na ribeira, e lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outro, igualmente, caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, o afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mas encontra-se também em outros evangelhos. Então nós vamos tentar quebrar esta parábola e perceber que cada um de nós está num momento específico da sua vida e encontra-se com um determinado tipo de solo. Porque, como nós falávamos, nunca as sementes deixaram de ser fornecidas pelo divino semeador. E as sementes chegam de diversas formas,
Às vezes através de um livro, às vezes através de uma palestra, às vezes através de alguém que chora junto comigo e empresta o ombro ao amigo, e a gente percebe que não existe solidão absoluta, porque sempre temos alguém. Aquele que faz amigos, como Lívia faz, é o maior afortunado deste planeta. São tantas as formas, tantas circunstâncias como estas sementes nos chegam. Aquele que tem olhos de ver, verá. Aquele que consegue perceber, já se encontra de uma forma verdadeiramente abençoada. Vamos quebrar a parábola. A primeira. Uma parte das sementes caiu junto da estrada e vieram as aves do céu e comeram-na. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto à estrada. O que é um solo junto à estrada? Um solo compactado. Ele é praticamente impermeável. As sementes caem ali e não conseguem adentrar nos sulcos que praticamente não existem, ou talvez não existam. Eu imagino alguns de nós ainda tão afeiçoados às coisas unicamente, exclusivamente materiais, recebendo avisos do céu das diversas formas. Acorda, meu irmão. No meu caso, acorda, Marcelo. Pelo amor de Deus, não pense simplesmente nas questões materiais, pois elas são meios, nunca foram os fins. Mas o meu solo, do meu coração, tão compactado, não consegue deixar com que estas sementes adentrem-se, criem raízes, consigam frutificar. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em última instância, tem maneiras muito especiais. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo chamado A Paciência. Eu sei de cor, porque olha como a gente tem que treinar a paciência. E aí a gente brinca, hoje eu estou sem paciência, hoje eu não tenho paciência. Não tem mesmo, porque quando a paciência, esta virtude bendita, passa-se a senhorar dentro de nós, ela não se perde. Então a gente tem momentos, ora de paciência, ora não. E este espírito amigo, que ele assina como um espírito amigo, nos fala que a dor é uma bênção. Olha, ninguém aqui está fazendo culto ao masoquismo. Estou falando como nosso Senhor se utiliza muitas vezes da charrua, do arado, para abrir estes rasgos naquela terra compactada dos nossos corações, quando muitas vezes não percebemos que o céu nos chama. Quando eu falo céu, é de uma forma alegórica, e vocês entenderam muito bem. Porque nós viemos para este país abençoado, esta bandeira bendita, mas quando fomos chamados pelas questões materiais de termos uma vida melhor, materialmente falando, que é muito justo e muito digno, elas foram a isca, a sardinha para que a gente pudesse chegar à frente e aí aqui estivéssemos, talvez com os compromissos do passado. Não vou entrar nem nesse terreno, porque senão vai dar uma depressão danada com as nossas promissórias. Mas vamos olhar para frente. A frente é, sim, um dia eu estava com este solo compactado, sem sulcos, sem rasgos. E como diz o Espírito Amigo, nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Vixe Maria, vai ser sofredora, não sei aonde. Eleitos. Eleitos porque o Pai já percebe. Está na hora, vamos elegê-lo. Chega, meu filho, de ficar só na superficialidade do terreno compactado. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas, ao contrário, bendizei, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor na terra, para a glória no céu. Sede pacientes. Assim, a mensagem da paciência do Espírito Amigo segue e nos vai falando que mil nadas, as alfinetadas do dia a dia, as situações desafiadoras, são, na verdade, necessárias para que a gente possa desenvolver virtudes e atributos que estão ali já em germe, latentes. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino, da Dor, nos capítulos 24
e 26 nos traz coisas maravilhosas. Ele nos faz que, no capítulo, a disciplina do pensamento e a modelagem do caráter. Percebamos que há, por exemplo, quando nós disciplinamos o nosso pensamento, acabamos por modelar o nosso caráter, escolhendo as nossas formas como pensamos, para que o nosso caráter passe a ser um dia este caráter nobre, sublime. E ele nos diz, Leon Denis, que cada dor é um sulco onde se levanta uma seara de virtude e beleza. Ninguém aqui está falando de apologia à dor. No capítulo 26, na mesma obra, Leon Denis nos traz que, vejam que beleza, é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. Aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, pois neles só a superfície do ser é trabalhada, é valorizada. Seus sentimentos não têm amplitude, seu coração não tem efusão, seu pensamento só atinge acanhados horizontes. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma sua suavidade, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa, vejam que coisa, a vida dolorosa é um alambique em que se destilam os seres para mundos melhores. Tanto a forma quanto o coração, tudo se embeleza por ter sofrido. Nenhum de nós está fazendo apologia ao sofrimento. Mesmo nesta vida, há algo de grave e de terno nos rostos, muitas vezes banhados pelas lágrimas. Eles ganham uma expressão de beleza austera, uma espécie de majestade que impressiona e seduz. Meu Deus do céu! Aí a gente volta para a mensagem do Espírito Amigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque está na hora do acordar. Quando muitas vezes imagino aqueles mártires do início do cristianismo, sendo levado aos circos, no capítulo da Boa Nova, capítulo 30, se eu não estou enganado, o último capítulo fala de Maria, Miriam, em hebraico. E nós vamos vendo a beleza deste espírito que não temos a noção da sua grandeza. Esta mulher, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é vós, o fruto do vosso ventre. Nós não temos ideia da grandeza desta mulher. Para que a gente possa encurtar, porque o capítulo vale a pena ser lido. Está ali na obra de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Nós vamos perceber quando Maria se desenlaça, o mestre se apresenta ali naquela cidadezinha como um andarilho, como um pedinte. E ela, percebendo que todos chegavam para receber algum tipo de consolo, aquele andarilho chega de forma diferente. Ela percebe que ele vem para consolá-la, ela está nos últimos dias, ela percebe as marcas nas mãos, nos pés, as chagas, e reconhece a voz. Muitas horas se passam, alguns dias, encurtando o capítulo, ela se desprende e vai visitando, pairando a morada que deveria pertencer, junto com este Nassif Shalom, esse príncipe da paz. Mas ela pensa, quero visitar algumas cidades em um local específico, ali em Roma, onde um dos circos estava preparando-se para receber aqueles primeiros cristãos. E aquela mulher esquálida, naquela cela, ela chega no seu ouvido como espírito e sussurra: canta, minha filha, canta. E eu me emociono, porque imagino aquela mulher sem ter noção das vibrações tão especiais que ali estavam, começa a cantar com todo o seu coração, e todos que estavam ali, prestes a serem devorados pelos leões, começam a cantar. E a plateia
estupefata, sem entender o motivo, cai numa certa prostração e eles entram sendo devorados pelos leões, mas em sublime reverência à nova proposta. Por isso estamos aqui, nesta terra abençoada que se chama Estados Unidos da América. Não que seja a única, não existem lugares prometidos, porque o Cristo abençoa o planeta, mas aqui nos encontramos, como naquelas caravelas que chegaram na costa leste. Hoje são tempos diferentes. Talvez as dores estejam nos visitando, mas não façamos do solo dos nossos corações a compactação que impede que as sementes benditas da Boa Nova possam adentrar. Se a dor nos bate à porta, saibamos agradecer. Não por um movimento absurdo de masoquismo, mas saibamos que já estamos preparados para receber os testemunhos, porque muito nos foi dado. Muito nos foi dado. Sigamos, então, com as questões dos solos, porque Michelangelo, na mesma obra, O Problema do Ser, do Destino da Dor, nos traz a seguinte informação. Michelangelo havia adotado como regra de conduta os preceitos seguintes. Não Michelangelo, perdão, Leon Denis. E ele faz uma referência a Michelangelo. Entra em ti mesmo e faze o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo o que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda a parte e não pare de burilar tua própria estátua. Este é o trabalho que estamos fazendo. Neste constante burilar desta estátua bruta, que ainda talvez não reluza a beleza, a sublimidade que estamos destinados. Mas estamos por vir, está aí por vir, porque Deus não quer que a sua obra tenha de maneira alguma a obscuridade que muitos de nós ainda pensamos ter. Seguindo em frente, eu estava no avião. Olha que é mais barato vir de avião do que vir de carro dessa vez. E coisa interessante, fiz as contas de gasolina, tudo, do avião saiu muito mais baratinho. Aí no avião eu fiz um gráfico que eu não quero que vocês tomem como total referência. Está muito ruim esse gráfico, né? Minhas aulinhas de matemática, minha formação é de engenharia, então eu imaginei o seguinte, nós temos aí, lógico que esse gráfico pode variar. Eu fiz uma curva, fiz um eixo que vai para cima, níveis de sofrimento. E o eixo horizontal eu botei como tempo. Aí eu botei, quanto mais lá para cima, níveis de sofrimento maiores. E o tempo vai correndo. O raio laser aqui é o que? No meio, né? Então, aqui, níveis, isso é uma função do tempo. Então, a medida é inversamente proporcional ao tempo. O povo, nunca mais você vai me chamar, porque o povo, meu Deus, eu não quero aula de matemática. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu botei aqui níveis de sofrimento. Tá à mão porque não deu tempo de preparar. Me veio isso na ideia. Quanto mais nós sofremos, os 100 anos, 200 anos, mas eu botei anos, séculos, milênios, seja lá o intervalo de tempo que vocês queiram adotar. Cada um é que se entenda, porque cada um de nós vai antecipar os momentos de felicidade ou não. As eternidades serão mais longas nos momentos de dor ou mais breves. Então, a gente vai percebendo que, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo. Vamos dando as cabeçadas. A dor vai burilando, essa estátua vai começando. Lógico que esse gráfico está aqui, mas ele podia ser uma reta, um tempo um pouco mais alta, podia ter uns picos lá para cima, porque a gente constrói um sofrimento superlativo, até que o tempo vai organizando a nossa vida e os níveis de sofrimento vão diminuindo, porque não há outra proposta que o Mestre nos traz. E na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em que se baseia o dogma? Ele usa até a palavra, o dogma da reencarnação. A verdade, porque é uma verdade inconteste. O que se baseia isto? Na justiça divina. Porque um pai nunca fecha a porta para os seus filhos. Então, pode passar o tempo que for. Eu vou dar tantas cabeçadas quanto eu quiser. Depende de mim, nesse processo de burilar das estátuas. E aí sim, eu vou escolher, chega a um ponto
em que esta dor vai ser tão pequena. Veja que os níveis de dor aqui é o número 0. E aí lá no infinito, a gente bota aqui, limite quando o tempo tende a infinito, inversamente proporcional igual a 0. Depois a gente fica ali numa aulinha, a Lívia vai me arranjar uma aulinha, a gente dá uma aulinha de matemática, derivadas integrais. Vamos para o segundo solo. O segundo solo, ele traz o seguinte: sementes que caíram no pedregulho com pouca terra, mas o que recebeu a semente do pedregulho, este é, o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. Eu fico imaginando, da mesma forma, quando, pela primeira vez, eu escutei uma palestra espírita. Para mim, a semente foi o Livro dos Espíritos. Um amigo me deu o Livro dos Espíritos. Aquilo foi a revelação bombástica da minha vida. E eu pude imaginar aquela curva que vocês viram, não era tão arrumadinha assim, não. A minha talvez fosse assim, ó, uma reta, vai subir mais sofrimento, o tempo vai passando mais sofrimento. Aí, de repente, chegou um determinado momento que eu encontrei aqui um ponto de inflexão. Aí eu comecei a baixar. Os níveis de dor continuam, mas o sofrer, como nós imaginamos, passa a diminuir, porque nós passamos a perceber que o sofrimento tem uma proposta de burilação, de entendimento. E é engraçado porque quanto mais nós aprendemos, parece que a coisa fica mais difícil. Verdade. A coisa parece que piora, meu Deus do céu. Meu Deus, agora que eu sei um pouquinho, parece que dói muito mais. Imagine um quarto imenso, escuro. É o quarto da nossa alma. Uma bagunça total. Quando a gente acende a luz, tudo fora do lugar. A gente tem que ir arrumando aquelas coisas. E dá trabalho para arrumar. E a gente, de repente, não arruma aqui, arruma ali, cai, se corta, se atrapalha, se desanima. Mas esse processo toma tempo. Esse processo de arrumação interna, de reforma íntima, toma tempo. Mas com conhecimento é melhor. Antes eu ia dirigindo de orelha, né? Vou batendo, vou desviando, vou batendo, vou desviando. Hoje eu dirijo a minha vida de uma forma um pouco mais consciente, embora ainda cometa alguns equívocos. Mas peço a Deus, nas boas orações, e peço as orações de todos vocês, e uns orando pelos outros, que nós nos complementamos, para que a gente possa acordar um pouquinho, sempre sendo bem inspirados, né? Então, eu imagino, nestas questões aí, nesse terreno cheio de pedregulhos, tem até algum tipo de produtividade, até um pouco de fertilidade. Porque as sementes caem ali, algum tipo de enraizamento acontece, mas vem o sol, que podemos simbolizar talvez como as tribulações, as dificuldades, e aí a gente vai e abandona tudo. Eu imagino, eu escutei isso, me passaram no WhatsApp, eu achei tão bonitinho, e eu vou repetir para vocês. Espírita Doril, aquele que vem, entra no centro, melhorou, sumiu. Verdade? Espírita Doril, melhorou, sumiu. A gente entra, está tudo direitinho, tudo arrumadinho. Oh, meu Deus do céu, nunca mais vem para tomar o passe, não quer mais saber de nada. Continua no mesmo processo de ignorância. A gente até fica maravilhado, aquela coisa, a gente chora, a gente, meu Deus, que palavra, aquele homem, aquela mulher, que palestra maravilhosa, os vídeos, já passou o vídeo para 1.543.000 pessoas, familiares, mas aquele vídeo entra, mas não entra totalmente. A gente está no Espiritismo, mas o Espiritismo não está em nós. É um movimento interessante. Então, chega a tribulação, chega a dificuldade, porque ela vai chegar. Ela vai chegar. Mas é como nós falávamos, é muito melhor passar pela vida bem equipado para saber entendê-la e com sentimento de gratidão, as possibilidades de testemunharmos a fé que nós angariamos com todos esses conhecimentos, porque não foi diferente para aqueles primeiros cristãos. Eles foram os exemplos que nos trouxeram até aqui, aos dias de hoje.
foi por causa daquela turma boa que Jesus congregou e que depois foram multiplicando, é que a gente vai perceber, nós estamos aqui. Uma semente caiu no solo, por exemplo, Paulo de Tarso. Quantos frutos esta sementeira já não trouxe? Nós podemos saber quantas sementes tem um fruto, mas quem pode dizer quantos frutos tem dentro de uma semente? Eu não sei, porque aquela semente foi plantada no solo de tantos corações. Aqueles corações germinaram, que por sua vez trouxeram outras sementes para outros frutos. Os frutos cresceram, viraram árvores, com outras frutificações, caíram novos frutos, e esta sementeira que, por exemplo, o nosso querido Paulo de Tarso, está frutificando até os dias de hoje. E é por isso que estamos aqui. E aí, um dos grandes problemas, para que nós não caiamos nesse tipo de terreno, para que nós não sejamos esse tipo de terreno. E no livro O Consolador, Emmanuel traz, pela psicografia de Chico Xavier, algo muito interessante. Ele diz que o maior problema, ainda da criatura humana, é do seu autoconhecimento. Está ali na pergunta também, 919, do Livro dos Espíritos, qual o meio prático? E Kardec pergunta, qual o meio prático? Não é alguma coisa hipotética, teórica, para que a gente possa se melhorar? Aí ele diz, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Emmanuel diz a mesma coisa. Na pergunta 232 do Consolador, ele nos fala, em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem. E ele nos traz, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Mas por que isso demorou tanto, meu Deus? Porque nós estávamos, às vezes, tão afeitos às questões agrárias, às questões da terra, às questões do labor braçal. E aí Emmanuel dá sequência na pergunta 233. Ele nos traz algo. Por que isso tudo demorou? Por que razão o homem da terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio, do conhecer-se a ti mesmo? E ele vai e nos traz que isto é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Passamos para o terceiro solo. O terceiro solo é aquele que tem espinheiros. Interessante, porque olha o que ele traz. Sementes caíram nos espinhos e foram afogadas. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. Ou seja, é um solo que já tem fertilidade, porque já deixou crescer os espinhos. Os espinhos cresceram. Então, eu traria aqui para vocês, é um dito que todo mundo já sabe de cor. Temos dois lobos dentro de nós. Um é bom e o outro é ruim. Qual o lobo que a gente quer que prevaleça? O bom ou o ruim? O bom. Como é que a gente faz? Qual é o que vai prevalecer? Aquele que nós cultivarmos, aquele que nós alimentarmos, aquele que nós cuidarmos. Então, neste solo, nascem os espinhos também. Mas nasce a planta boa. Vai depender de mim. Como eu vou fazer o cultivo e a seleção da linhagem, das plantas que ali estão cultivadas no solo dos meus corações, do meu coração. Então nós temos as questões materiais, que são, na verdade, grandes espinheiros, que nos abafam a capacidade de percepção de algo mais belo, da vida transcendental. E volto aqui ao que nós falávamos no começo. Os bens materiais, as conquistas materiais, todas elas são muito importantes, mas elas são meios, nunca foram fins. E eu tenho que falar isso repetidamente, porque a vida vai nos enlaçando de tal forma que muitas vezes nós nos confundimos
E neste país abençoado, onde as coisas, as facilidades da vida material nos convidam a esse tipo de desvio de rota, muitas vezes, e eu fico percebendo, pedindo aos bons amigos espirituais, e acredito que vocês façam a mesma coisa, que não nos desviemos da verdadeira destinação de cada um de nós. Não estou falando que todos vocês serão missionários na acepção lata da palavra, no conceito estrito da palavra, né? Lata não existe, não sei por que eu falei isso. No conceito estrito da palavra. Mas cada um de nós pode se colocar e se encontrar numa posição de semeador. Não é necessário que nós estejamos aqui numa tribuna espírita, ou numa igreja, ou numa sinagoga, ou numa mesquita, ou seja lá qual for o templo religioso, para que sejamos um semeador. Nós podemos fazer isto no nosso dia a dia. Eu falo que o maior centro espírita do planeta não está circunscrito a estas paredes ou às nossas paredes lá de Miami ou de qualquer lugar. O centro espírita mais amplo que existe é lá fora, no dia a dia, nos nossos movimentos íntimos, aos poucos. Copio aqui Francisco de Assis. Dissemine o evangelho de todas as formas. Use palavras, se necessário. Talvez eu seja aqui uma pessoa que fale razoavelmente bem. Uma palestra, às vezes, um pouco melhor, outra um pouco menos inspirada. Mas como é que é a minha vida lá fora? Eu conheço pessoas que não têm, talvez, a habilidade de construir os seus pensamentos. Tem um certo encabulamento. Mas assevero para vocês que lá fora, no dia a dia, fazem palestras em silêncio muito mais belas do que eu jamais pude construir. Houve há 6 meses atrás, lá no nosso centro, uma moça, num atendimento, uma conversa, pediu para conversar conosco. Aí sentamos, pedi para que uma amiga sentasse, trabalhadora do centro, sentamos ali em dupla e começamos a ouvi-la. E ela foi descrevendo uma determinada circunstância com seu esposo, muito desafiadora. Muito desafiadora. Eu controlei os meus sentimentos para que não ficasse realmente com aquele olhar de... né? A gente faz aquele olhar de paisagem. Sabe como é que é? De verão constante. Eu falei assim, meu Deus. Mas aí ela foi me trazendo as soluções que ela mesma havia, depois de uma prece fervorosa, decidido adotar. Eu percebi. E ela pedindo conselho a nós. Quando eu vi a solução que aquela mulher trouxe, com uma sugestão que certamente lhe veio de forma muito inspirada, eu falei, meu Deus do céu, que exemplo de evangelho esta mulher está me trazendo. Que exemplo de perdão, que exemplo de paciência, de tolerância. Eu me lembro da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como é que o Cristo define caridade, benevolência para com todos, não é para com o João, o Manuel, o José, para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, porque eu também vou precisar de benevolência para comigo. Vou precisar de indulgência para com as minhas imperfeições. E perdão das ofensas. É o famoso BIP. BIP. E ela me trouxe a solução pedindo algum tipo de conselho que eu juro palavra. Eu falei assim, minha filha quer trocar de lugar? Senta aqui que eu vou sentar ali. Eu falei assim, mas o senhor acha? Eu falei assim, o senhor está no céu, pelo amor de Deus. Ela me botou mais cabelo branco que eu tenho. Pelo amor de Deus, não saia deste trilho. Não saia deste trilho. Então, a gente vai vendo exemplos espalhados aqui e ali de uma forma que a gente não tem ideia. Acredito que vocês, Sabrina, Lívia, tenham aqui alguns exemplos que talvez
a intimidade, as particularidades e as soluções que foram adotadas, tendo como regra, como mapa de conduta, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu falei assim, meu Deus do céu, não há outro caminho. Não há outro caminho, porque a vida aqui na Terra é simplesmente uma passagem, e a gente só vai entender isso quando realmente passarmos para o lado de lá. Hoje, com esta obscuridade que a carne ainda nos impõe, mesmo com todo o conhecimento, são raros aqueles que conseguem perceber a sublimidade de estar encarnado. É algo muito especial e que tenhamos extrema gratidão por isso. Então, estamos deixando que tipo de planta germinar no solo dos nossos corações? Os espinheiros ou as boas plantas? E chegamos no objetivo de cada um de nós. Mas mesmo este outro solo, o quarto solo, ele tem gradações. Porque ele fala, sementes que caíram na boa terra, e o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim um dá 100, outro dá 60, o outro 30 por 1. E aí a gente percebe que existem gradações. Que tipo de semeador eu quero ser? Nós temos uma trabalhadora excepcional no nosso centro. Excepcional. Num determinado momento, uma situação se apresentou, um conflito de ideias na condução de um trabalho, e ela, se tem baiano aqui, ela virou a baiana. É interessante como é que foi. Ela deu uma volta, ela deu uma cambalhota, um salto mortal no ar, e a gente percebeu, salto triplo. E aí a gente percebeu, eu falei, não vou admitir aquela coisa toda. Eu falei assim, menina, você manda tanta mensagem, tanta coisa boa, e ela é sistemática, vai mandando as mensagens, aquelas coisas todas. E ela é um amor de pessoa, é um doce, uma verdadeira trabalhadora do nosso centro. E aí você já leu as mensagens que você mandou recentemente? Não vou admitir. Leia a mensagem. Porque a gente vai, às vezes, no automático. Mensagem, Chico Xavier, André Luiz, não sei o que lá, aquela coisa, boa nova, é tanto mentores, tanta semente que a gente espalha, mas as sementes não conseguem ainda entrar. Parece que a gente dá uma marcha ré, sai da boa terra para aquele solo compactado lá da primeira instância, lá dos primeiros momentos. E aí eu falei, leia de novo as mensagens, reflita, ore, veja as companhias que estão aí do seu lado, espiritualmente falando. E ela foi se acalmando, a ficha foi caindo, e a coisa se acalmou, e ela se encaixou de novo no trilho. E eu falei, está vendo? Então nós vamos percebendo que há uma gradação. Que tipo de semeador eu quero ser? Aquele que dá 30, 60, 100? Paulo de Tarso tem milhões de sementes que ele espalhou. E é por isso que estamos aqui. Eu vou trazer aqui uma história que me passaram também, muito bonita. É um caso trivial, que muitos de vocês talvez já tenham visto, de uma reunião de um professor com os seus alunos, com seus amigos, e aí ele estava ali, de repente, o jovem chegou e se aproximou do professor, falou, o senhor lembra de mim? Lembra? Como é que vai? Tudo bem? Aí, como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas? Estou bem. E o que você tem feito? Qual é a tua profissão? Eu sou professor. Igual a mim, eu também sou professor. Que bom. E o que te inspirou a ser professor? E perdoe-me se vocês já conhecem a história. Provavelmente vocês já conhecem. Eu me inspirei naquele momento que foi decisivo na minha vida. Você lembra quando eu roubei o relógio do meu amigo? Como assim? Não lembro. Eu vou te refrescar a memória. Nós estávamos na aula, eu vi o meu amigo com um relógio de pulso maravilhoso. Eu fiquei maravilhado com aquele relógio. Eu queria muito aquele relógio. E eu organizei uma situação e roubei. Ele colocava o relógio no bolso. Eu peguei aquele relógio e botei no meu. E não imaginei que ele fosse dar conta. E era meu amigo. E você, meu Deus, não esqueço aquilo. Nos pegou a todos, nos enfileirou, pediu que olhássemos para a parede, fechássemos os olhos. E você começou a botar a mão nos bolsos. E aí
Num determinado momento você foi, botou a mão no meu bolso, ali estava o relógio, eu peguei o relógio. Se você pegou o relógio, botou no bolso. Mas você continuou botando a mão nos bolsos de todo mundo. E aí, pediu que nós nos virássemos, que abríssemos os olhos, pegou o relógio, deu para o seu verdadeiro dono, e nunca você me mencionou nada. Ali eu entendi a lição. Ali eu estava prestes a ser taxado como um ladrão, e eu sei que eu não sou um ladrão. Foi um momento de muita fraqueza. Terrível, um menino déspota, uma situação deplorável. E ali você protegeu a minha dignidade. Eu nunca vou me esquecer desta semente que você plantou no meu coração. Eu não vou me esquecer. Você se lembra disso? Eu falei, não. Eu me lembro do fato, mas eu não me lembrava que era você. Como você não se lembrava que era eu? Meu Deus, você botou a mão no meu bolso. Não, mas o detalhe é que eu também estava com os olhos fechados. Nós não temos ideia das sementes que nós espalhamos nos dias de hoje. Às vezes num silêncio. Muitos de nós têm 1000 discursos preparados. Todas as situações que se apresentam diante das questões das leis de causa e efeito, de ação e de reação, temos um discurso primoroso, pronto para ser apresentado. Muitas vezes, um silêncio, um abraço, uma lágrima que corre junto daquele, vale mais do que 1000 palavras. E eu nunca me esqueço de Francesco de Assis. Use palavras, se necessário. E aí a gente vai percebendo como as coisas se adaptam. O que nós sejamos, o que nós queremos ser, que tipo de semeador nós queremos ser. Nos pequenos exemplos, vocês que são pais, vocês que têm sobrinhos, com certeza esta juventude está se formando, está se preparando para uma nova fase reencarnatória. Que tipo de sementes estão sendo jogadas nestes corações? Até que horas eu tenho? Mais 10 minutos. 10 minutos. Vocês conhecem a história, e eu já falei aqui algumas vezes. Um caso muito especial no Rio de Janeiro. Era mais ou menos esta época de Natal. E num presídio ali estavam reunidos vários presidiários. E um dos amigos que estava escalado para aquele momento, visitando o presídio, já contei essa história aqui outras vezes, César Soares dos Reis, que já veio aqui, senhor César Reis, foi presidente do Lar Fabiano de Cristo, é um grande amigo. Ele estava e foi convidado para ser uma das pessoas que iria trazer alguma informação, alguma palavra do Evangelho, jogar alguma semente naquele terreno tão inóspito, naqueles solos ressequidos daqueles presidiários. Ele estava realmente sem nenhuma inspiração. Ele não sabia o que falar. Aqueles momentos que dá embarga a voz. E ele, de repente, veio na ideia de contar a parábola de Canaã, das bodas de Canaã. Na parábola das bodas de Canaã, ou seja, houve um casamento, Jesus é convidado, num determinado momento, falta vinho, a mãe chega aqui, pega a orelha do criado. Mentira, não existe isso não aconteceu. Chama Jesus e ele transforma a água em vinho. E aí ele vai fazendo uma espécie de uma analogia, colocando de que quando nós aceitamos o Cristo, quando nós aceitamos este Evangelho, estas boas notícias, nós transformamos a nossa vida da água para o vinho. E ele colocou isso de uma forma muito bela. Todos estavam ali em lágrimas, mas havia um senhor no fundo da plateia, ainda com uma cara antonha, muito fechado, muito sisudo, que não deu o braço a torcer. Termina aquela fala, os presos são dirigidos, o secretário de segurança começa a conduzir os presos, o César vai passando, guardando o Evangelho, aquelas coisas, e o jovem, aquele senhor, bem fechado, se aproxima. Os policiais colocam-se a postos e aquele homem segura no braço do senhor César Reis e fala: você acredita mesmo nisso que você está falando? Aí eu, como assim?
transformar a água do vinho, da água para o vinho, quem aceita o Cristo. E o César falou com toda a força, com toda a convicção: meu filho, eu acredito do fundo da minha alma. E ele contestou: você não sabe o que você está falando. Aqui dentro é matar ou morrer. Você não tem ideia do que existe aqui dentro. Muitas vezes eu escuto vozes para que eu mate os outros que estão aqui, depois me mate. Você não sabe o que você está falando. Naquele momento, o César pegou os 2 braços, abraçou ele, olhou bem fundo nos olhos e falei: meu irmão, de fato eu não tenho ideia das dores que você está passando e das situações dificílimas que enfrenta, mas eu te assevero, confia. Se você transformar-se de forma íntima e aceitar isso não como um aceite puro e simples, começar a modificar a sua vida, eu tenho certeza que a sua vida transformar-se-á da água para o vinho. Naquele momento o homem tremeu. Havia uma energia que nós não conseguimos mensurar aqui. E eu vi aqui no começo, há uma elevação, uma altíssima vibração. As intercessões espirituais acontecem, às vezes, em níveis que nós não conseguimos ponderar. Uma lágrima correu daquele jovem, daquele homem. Jesus e Ribamar se abraçaram e saíram. Nunca mais o César o encontrou. 22 anos depois, César Reis foi convidado para fazer uma palestra no subúrbio do Rio de Janeiro. Uma casa espírita bem pequenininha, que atendia algumas crianças, alguns jovens que haviam saído das prisões. Um centro que tinha um trabalho muito específico, mas com características muito especiais. Chão de terra batida, nenhum PowerPoint, uma coisa bem diferente, mas com uma amorosidade incomum. Ele sentou-se no começo, não conhecia quem eram os diretores da casa, começou a orar para tentar se inspirar. De repente chega o senhor com o cabelo baixo, um pouco atarracado, cabelos brancos, senta do lado dele, põe a mão no braço dele. Como vai, César? O César se vira. Era Jesus Ribamar, o presidente da casa. Essa história é verdadeira. Ele leva um susto. Você? Eu segui o que você falou. Aquela semente que você jogou no solo do meu coração. Confesso que foi difícil. Confesso que demorou. Mas eu fui abrindo os rasgos com muita força de vontade. Dominei as minhas más paixões. Saí da prisão, não consegui emprego. Confesso também que tive vontade de cometer algum crime para que eu pudesse pelo menos ter comida. Lá dentro eu tinha comida. Mas eu resisti com todas as forças. Depois de um tempo, com aquele evangelho que você tinha me dado, através de um amigo que depois me levou lá, eu lia diariamente aquelas páginas e particularmente me lembrava da passagem do Espírito Amigo, falando que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor na terra para a glória no céu. E hoje eu estou aqui, César, presido esta casa. E Deus foi tão bom, Jesus foi tão maravilhoso comigo, que consigo imaginar já hoje a minha vida com um vinho talvez não tão especial, mas com um vinho diferente. E faz a diferença, fazendo alguma diferença nesta proposta, naquela semente que um dia você me deixou cair na terra do meu coração. Eu gostaria de fechar a nossa fala com uma mensagem do capítulo 25 do livro Pão Nosso, que nos traz o seguinte: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Que
Que Jesus nos abençoe. Feliz dia de ação de graças. Muita paz a todos.